Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Que Deus possa lhe abençoar através desse vídeo. E o estudo de hoje da Palavra de Deus, estou aqui com minha Bíblia na mão. Convido você a estar também com a sua, para nós consultarmos junto, né, o que diz a Palavra de Deus. E hoje nós iremos responder uma pergunta. Na verdade, nós não, a Bíblia, né, a Palavra de Deus irá responder essa pergunta. E a pergunta é: devemos ou não guardar os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Vamos deixar que a Bíblia responda. Eu convido você a irmos primeiramente no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o verso é o verso 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 12, verso 13. E o texto nos diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. O que o texto está nos dizendo? Que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você percebe, meu amigo, minha amiga, o que o texto está dizendo para mim e para você? Que guardar os mandamentos de Deus é um dever meu, um dever seu, um dever de todos nós. Mas será que temos um outro texto que confirma, né, que nós devemos guardar os mandamentos de Deus? Eu convido você a irmos ao livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo 12 e o verso é o verso 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? 12, 17. E a Bíblia nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse dragão aqui é Satanás. Satanás irou-se contra a mulher, contra a igreja e o restante da sua descendência. Mas por que Satanás irou então contra a igreja e o restante da sua descendência? Porque esse povo guarda os mandamentos de Deus. Você percebe? Então, aqui está dizendo que, novamente, que é preciso guardar os mandamentos de Deus. Mas veja só, é preciso guardar então os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, do 3 ao 17. Será que é preciso eu guardar os 10? Vamos ver o que responde a palavra de Deus. No livro de Tiago, eu convido você a irmos ao livro de Tiago. O capítulo 2 e o verso 10 nos diz o seguinte, veja só, Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Você percebe o que o texto está dizendo? Se a pessoa diz que guarda, né, toda a lei, todos os mandamentos, mas ele cai em um, ele erra um, ele se torna culpado de todos. Então você percebe que não adianta guardar 9, não adianta. Se cair em um, se torna culpado de todos. É preciso guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Você percebe? Na matemática de Deus, 10 menos 9 não é igual a 1. Na matemática de Deus, 10 menos 9 é igual a 0. Você percebe? Ou guardamos ou não guardamos. E a pergunta é: e Jesus está de acordo, né, que nós devemos guardar os mandamentos? O que o Senhor Jesus diz? O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, não é isso? E é claro que nós ficamos com o que o Senhor Jesus diz. Eu convido você aí em sua Bíblia, irmos em João. Veja só o que diz João 14 e o verso 15. Nos diz o seguinte, 14 e 15. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Meu amigo, minha amiga, se você ama Jesus, você tem que guardar os mandamentos de Jesus. Ele fala isso. Se me amares, guardarei os meus mandamentos.
Sabe, mas tem outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar com você. E esse texto está no livro de João também, só que agora no capítulo 15, o verso 10. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, e se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos permanecer no amor de Deus, no seu amor. Você percebe? Sabe, aqui está dizendo que os mandamentos é de suma importância. E os mandamentos devem ser guardados por mim e por você. E talvez você se pergunte, mas quais são os mandamentos de Deus? Onde estão os mandamentos de Deus? Convido você rapidamente a irmos ao livro de Êxodo, o capítulo 20, a partir do verso 3 ao verso 17. Eu irei fazer um pequeno resumo dos mandamentos e depois você pode olhar aí em sua casa com calma o que diz os mandamentos. O primeiro mandamento diz-me assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento nos diz o seguinte, veja só o que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado. O quinto mandamento nos diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo diz: não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. E por aí vai. Esses são os mandamentos do Senhor Deus. Sabe, se você ainda não conhecia os mandamentos, se você ainda não guardava os mandamentos de Deus, o Senhor Deus hoje está apelando ao meu e ao seu coração. E se nós amarmos a Jesus, nós devemos guardar os seus mandamentos. Eu espero que esse pequeno material venha lhe ajudar a compreender mais a palavra de Deus. E eu convido você a fazer a oração junto comigo. Vamos orar? Amado Senhor Deus, abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial. Se ela não conhecia aqui os seus mandamentos, a importância dos seus mandamentos, que ela passe agora, Senhor, a conhecer e que ela possa colocar em prática em sua vida. Obrigado por tudo. Cuide dessa pessoa, abençoe e livra, Senhor, ela de todo mal. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.